Tales de Mileto foi o primeiro filósofo da humanidade. Então, em algum momento, ele vai falar algumas coisas meio absurdas e você vai achar ele meio burro. Mas vamos levar em conta também a época que ele viveu. Uma época em que não sabiam praticamente de nada que a gente sabia hoje. Uma época que, quando queriam que chovesse, rezavam pro Deus da chuva. Quando queriam uma colheita boa, rezavam pro Deus das colheitas. Enfim, rezavam para tudo que queriam na esperança que o Deus daquela coisa específica atendesse. Então, só dele ter sido o primeiro cara a tentar explicar a natureza com o uso da razão já faz dele um baita filósofo. Tales nasceu em Mileto, na região da Jônia, em 625 a.C. Nenhum de seus textos sobreviveram até os dias de hoje. Aí você se pergunta, então como a gente sabe dele? Como sabemos que ele existiu? Bom, basicamente, outros filósofos, como Aristóteles e Diógenes de Laércio, citaram bastante ele nos seus livros e escreveram sobre a vida dele e o que ele acreditava. Como dito anteriormente, na sua época acreditava que para uma colheita vir boa, teria que rezar bastante aos deuses. Porém, em uma viagem ao Egito, ele percebeu que as colheitas só vinham boas quando seus donos cuidavam dela, quando tinham climas favoráveis. Se alguém rezou ou não para ela vir boa, não passava de uma mera coincidência. Ele meio que teve uma epifania e pensou: será que realmente são os deuses a resposta de tudo? Depois desse dia, ele passou a ser um cara que refletia bastante, pensava bastante, principalmente enquanto caminhava pela cidade. Existe uma história que ele ficava tão distraído enquanto caminhava que certa vez caiu em um poço. Foi tão humilhante que até os escravos riram dele. Ele precisou de ajuda para ser retirado dali. Depois dessa, ele adquiriu a fama de lunático e distraído. Ele não era alguém muito respeitado pela cidade. Até o dia que, através da observação das estrelas, ele previu que havia uma grande safra de azeitonas com um ano de antecedência. Assim, ele arrumou um dinheirinho e alugou por baixo custo todas as prensas de azeite da região. Quando enfim a safra chegou, os produtores foram obrigados a alugar de Tales as prensas, e dessa vez com um preço bem mais alto do que ele comprou. Com esse negócio, ele conseguiu uma grande fortuna. E depois disso, ele passou a ser respeitado pela cidade. Todos queriam pagar por seus serviços. No entanto, ele não queria aumentar sua renda. Ele queria mesmo era se dedicar à filosofia e à geometria, quando criou o Teorema de Tales, que até hoje é usado. Basicamente é quando você quer descobrir a altura de um edifício através da sombra dele. Aí faz meio que uma semelhança de triângulos ali. No entanto, suas contribuições mais importantes foram para a filosofia. Tales acreditava em um princípio de tudo, uma arqué, que seria basicamente a substância inicial que está em tudo e de onde tudo deriva. Por exemplo, no Minecraft, uma tocha é feita de um carvão e um graveto. A arqué seria meio que o bloco que tudo que a gente faz precisa desse bloco. Como se, por exemplo, tudo que você faz no Minecraft precisasse de um graveto. A arqué seria o graveto por ele estar presente em tudo. Mas esse não era o pensamento de Tales. O primeiro pensamento dele foi que a arqué seria o fogo, a terra, a água e o ar. Só que ele não tinha muita certeza disso. Então, depois de muito deliberar sobre o assunto, ele chegou à conclusão que a verdadeira arqué era a água, pois ele havia observado que os rios, quando cheios, tudo florescia, porém quando secava as coisas morriam. Aí ele percebeu, basicamente, a água é a essência da vida, sem ela há apenas a morte. Parafraseando Tales de Mileto, ele dizia o seguinte: a terra está aqui embaixo, eu piso nela. O fogo está aqui embaixo, eu vejo o fogo. O ar tá aqui embaixo, eu respiro ar. Agora a água não, a água tem aqui embaixo e tem lá em cima nas nuvens. Algumas vezes com a chuva ela até cai em cima da gente. Hoje a gente sabe que isso se dá pela evaporação, o ciclo da água, enfim, mas estamos falando de 600 a.C., eles não faziam ideia disso. Depois de tanto ver água em tudo, ele meio que começou a ver a água nas coisas que ele não via. Tipo, ele falava que o universo era movido pela água. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele teria dito: o universo é feito de água. Ele já chegou até a afirmar certa vez que a Terra flutuava sobre um disco gigante de água a partir do qual tudo emergiu. Bom, isso é meio absurdo, mas vamos perdoar, né? Não dá pra acertar todas. Ironicamente ou não, a sede teria sido um dos motivos da sua morte aos 78 anos. Tales sucumbiu por causa do calor da sede e do esgotamento da velhice, descreveu o escritor Diógenes Laércio. Por sorte, quer dizer, por sorte não, por bastante mérito também, ele teve um discípulo que se destacou bastante no campo filosófico. Foi esse Anaximandro de Mileto, o qual irei falar no próximo vídeo. Essa aqui é uma tier list que eu vou atualizar ela todos os vídeos, vou ranquear todos os filósofos da Grécia Antiga. Nesse, começando com o Tales, ele vai para a prateleira de gênio, lógico. Ele usou a razão quando ninguém mais tinha usado e basicamente influenciou quase que todos os filósofos que vieram posteriormente. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like e se inscreva, o que vai me deixar bastante feliz.